vou tirar todas as suas dúvidas sobre sensor de glicemia e bomba de insulina. Vamos lá? Oi, gatinhas! Eu sou a Bia Bética e te ensino sobre diabetes. Eu sou comunicadora em diabetes e empreendedora há mais de 9 anos e estudo sobre diabetes. A minha missão é educar sobre diabetes de forma simples e leve para poder inspirar o autocuidado e assim diminuir os riscos de complicações da diabetes. Seja bem-vinda ao canal Bia Bética. No vídeo de hoje eu reuni as 10 melhores perguntas que me fizeram lá na caixinha do Instagram sobre bomba de insulina e sensores de glicemia para poder tirar de uma vez por todas as dúvidas que você possa ter sobre essas tecnologias no tratamento do diabetes. Caso você tenha caído de paraquedas aqui no canal e não saiba o que é bomba de insulina e sensor de glicemia, eu te aconselho a assistir esses 2 vídeos aqui explicando sobre sensores de glicemia e o que é uma bomba de insulina, para você poder entender tudo que eu vou falar no vídeo de hoje. Vamos para as perguntas. Pergunta número 1. Qual o sensor que você usa? Essa é uma pergunta muito comum, principalmente porque eu uso um sensor que é diferente da maioria das pessoas, né? Não é aquele que é só uma tampinha. O sensor de glicemia que eu uso se chama Guardian 3, que é um sensor que tem uma conexão com a minha bomba de insulina. Eles conversam, né? E a minha bomba de insulina toma decisões de acordo com o valor da minha glicemia. Esse sensor não vende separadamente no Brasil ainda, mas no exterior sim. E tem boatos de que tá vindo para o Brasil uma opção desse sensor para quem usa canetas. Quando eu souber mais, eu conto pra vocês. Meu sensor não lê direito, sempre dá diferença. A gente tem algumas camadas aqui para poder responder. Para começar, o sensor de glicemia não lê a glicemia pelo sangue, como no teste da ponta de dedo. Ele lê pelo líquido intersticial, que é um líquido que tem entre as nossas células do corpo. Por isso, né, a leitura pode ser um pouquinho diferente e uns minutos atrasada, mas a diferença é de até 20% entre as duas leituras. Por isso que em uma hiperglicemia, o aconselhado é confirmar a leitura na ponta de dedo para poder garantir que a correção com insulina seja mais precisa. Agora, se ele está ultrapassando esses 20% de diferença, precisa ligar para o fabricante para poder saber o motivo, né, e saber se precisa trocar ou não o sensor de glicemia. Pode ser problema no lote do sensor, aplicação feita de forma incorreta, o local que está sendo aplicado não é o ideal, desidratação, etc. Tudo isso pode interferir na leitura da glicose. Libre ou bomba de insulina pelo SUS, será que rola? No dia que eu gravo esse vídeo, em junho de 2024, pelo SUS, somente indo no postinho, não rola. Agora, entrando com uma ação judicial contra o estado ou município, rola. Já foi mais fácil no passado, mas ainda rola. Em 2015, eu entrei com uma ação contra o estado do Rio de Janeiro e consegui uma bomba de insulina com sensor, e eu contei toda a minha experiência nesse vídeo aqui em cima. O importante é ter indicação para usar, né, e um bom laudo médico. Você pode entrar com um defensor público ou com um advogado especializado. É possível, mas não é tão fácil assim. Eu queria poder dizer que todo mundo tem direito ao acesso a tecnologias para diabetes na rede pública, mas infelizmente a gente precisa brigar. Mas eu tenho fé que esse cenário vai mudar em breve com a aprovação de alguns projetos de lei, como o 2687, 4809 e 4819. Eu vou deixar o link deles na descrição para você poder conhecer melhor. Quais os locais indicados para colocar o sensor da bomba de insulina? Sobre o sensor da bomba de insulina, o Guardian 3, segundo o manual, ele pode ser aplicado em crianças de 7 a 13 anos no abdômen e nas nádegas e acima de 14 anos no abdômen e no braço, na parte mais molinha aqui de trás. Eu nunca consigo ficar os 14 dias com o sensor porque ele sempre descola antes. Isso é mais comum do que você imagina. Muitas pessoas têm esse problema da cola do sensor não durar os 14 dias ou de esbarrar sem querer na porta e perder o sensor de glicemia. Eu vou aproveitar essa resposta para poder fazer um jabá da minha loja de acessórios para diabetes, que é a loja Bia Bética que estão vendo aqui atrás. Eu vendo na minha loja esse adesivo aqui, que é uma espécie de plástico filme transparente que você pode colocar em cima do seu sensor e vai proteger ele de descolar. Esse adesivo que comigo dura mais ou menos 7 dias, que é o tempo do meu sensor, mas eu tenho certeza que ele dura bem mais tempo, porque quando eu vou tirar ele depois de 7 dias, ele ainda tá perfeito e assim, colando ainda. Ele é hipoalergênico e esterilizado com óxido de etileno, impermeável, mas permite trocas gasosas, ou seja, ele deixa a pele respirar. Tem 2 tamanhos diferentes de adesivo lá na loja, que é o 6x7 e o 10x12, e a única diferença entre eles é de fato o tamanho. Você pode escolher qualquer um dos 2 pro Libre ou pro Guardian, né? Tanto faz. Então dá uma olhadinha na loja e vê qual que você prefere. Tem também outros produtos, né, super úteis para rotina com diabetes, como estojos térmicos, capa de silicone e bomba de insulina. Mas eu vou deixar aqui o QR Code para você poder dar uma olhadinha na loja e o link na descrição para você poder conhecer melhor. Qual relógio dá para ver a glicemia com a 780?
O sensor da bomba de insulina 780G tem uma conexão com o aplicativo de celular, que é o MiniMed Mobile. Eu não tenho aqui a lista completa de quais aparelhos de celular abrem o aplicativo, mas se você entrar na sua loja de aplicativos, geralmente tem a lista de compatibilidade. Então, eu vou deixar na descrição o link para o site, né, sobre a bomba de insulina, que tem mais informações também. Em relação a relógios, é possível parear a leitura do aplicativo no relógio, mas eu não sei quais são os modelos de relógio que ele aceita, além do Apple Watch, que é o que eu uso. Essa informação ela deve ser mostrada também ali na página do aplicativo, mas eu sugiro que você entre em contato com a própria Medtronic, né, que é a fabricante, para poder tirar essa dúvida mais específica. Tenho muita alergia com sensor. Como melhorar isso? Será que é alergia mesmo ou é uma irritação por ressecamento? Longe de mim querer diagnosticar uma patologia, mas é que eu já ouvi tanto essa pergunta e na maioria das vezes é só uma irritação da pele por causa do ressecamento causado pelo uso contínuo e excessivo ali de cola de adesivo. Se você só sente uma coceirinha e a pele um pouquinho mais sensível e ressecada, a melhor forma de você melhorar isso é hidratando bem a pele todos os dias e fazendo rodízio de aplicações de sensor. Se você só tem os braços para poder usar, tudo bem, você vai revezar, usando um braço por uma quinzena, hidratando muito bem a pele do outro enquanto isso. Agora, se você desenvolve feridas na pele com frequência, ardência e dor, você pode ter desenvolvido a dermatite de contato, que é uma condição que é causada pela cola usada no sensor. As reações elas podem ser desde uma vermelhidão leve com coceira até formar umas vesículas, né, com secreção transparente. Nesses casos de alergia, precisa ter um acompanhamento, né, de um dermatologista e também algumas estratégias para poder formar uma barreira de proteção entre a pele e o adesivo, né? Isso pode ajudar também. É interessante tentar novos locais de aplicação do sensor para ver se melhora a reação alérgica. Cada caso é um caso e é super importante você sempre ter o acompanhamento médico. Depois de quanto tempo do diagnóstico de diabetes você começou a usar bomba de insulina? Eu fui diagnosticada com diabetes aos 6 anos e eu comecei a usar bomba de insulina aos 12 anos de idade, mas não é o modelo que eu uso hoje. Na época, eu usava um modelo que não tinha nenhuma conexão com o sensor e a indicação era eu ter, né, ali uma dose de insulina basal diferente dependendo do horário. Com 10 anos, a minha médica me indicou uma terapia com bomba de insulina, mas eu não me interessei na época, eu não quis. Mas com 12 anos, eu comecei a ter muita instabilidade na glicemia por causa da menarca, né, e a entrada ali na adolescência, então eu aceitei usar, sabendo que ia ser bom pro meu diabetes. E assim, gotinhas, desde o primeiro dia eu amei porque me trouxe liberdade e eu não tinha que me furar todos os dias, né, com a insulina. Eu nunca me incomodei em andar com ela aparecendo, eu nunca tive vergonha também. Na escola, eu era a única pessoa a ter celular na época para poder me comunicar com os meus pais e eu usava isso ao meu favor. Por isso que, assim, tudo que eu tinha de diferente, eu usava como algo positivo e não foi diferente com a bomba de insulina. Os meus amigos, eles, pra você ter uma noção, eles faziam rodinha pra me ver aplicando insulina, né, e aplicando na bombinha todos os dias, porque eles achavam super legal e me chamavam de ciborgue. Eu adorava, não me incomodava com isso. Nunca me incomodei com isso, na verdade. Porque a forma como você enxerga o seu diagnóstico e tratamento interfere na forma como as outras pessoas te enxergam também. Então, se eu sempre lidei bem, os meus amigos lidavam bem também. Eu lidava com uma situação normal, eles lidavam com uma situação normal. Então, eu nunca tive problema em relação a isso. Eu nunca deixei que eles me zoassem por conta disso, porque eu nunca tentei esconder, eu nunca tentei, né, enfim. Isso não era uma fraqueza minha. Então, eles não tinham por que me zoar por conta disso. Eu não me importaria com isso, porque, né, enfim. Então, eu acho que é uma forma de você pensar também, né? Ter uma bomba de insulina, usar alguma terapia para diabetes, não é uma fraqueza, né? É uma parte de você. Eu acho que o ideal é você realmente mostrar, ser aberta quanto a isso e lidar bem, né? Da melhor forma. Uma forma de boa, assim, que até fugindo um pouco do assunto, uma dica que eu tenho é você... pais, mães que estejam assistindo, enfim, levar para um psicólogo caso esteja tendo problemas em relação a isso, caso esteja tendo problemas de aceitação, etc. Pode ajudar bastante a criança com diabetes a aceitar melhor as terapias, enfim, as tecnologias de diabetes. Estratégia para evitar bolhas no reservatório. Olha, essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, porque assim, até hoje, depois de 18 anos usando bomba de insulina, eu às vezes ainda tenho bolhas no reservatório. E assim, existem algumas estratégias que podem ajudar. A principal delas é você não encher o reservatório com insulina gelada e sim temperatura ambiente. Algumas pessoas deixam o reservatório em uso sempre fora da geladeira, que é o meu caso, e assim ele está sempre pronto para preencher.
Outras pessoas deixam dentro da geladeira e assim precisam esperar toda vez. Mas eu confesso que eu prefiro deixar fora direto porque essa mudança de temperatura a cada 3 dias não vai fazer muito bem para a insulina. Ela tem um risco maior de estragar por conta disso. A insulina, ela gosta de temperatura estável, né? E segundo a bula, a insulina pode ficar em temperatura ambiente até 30 graus por 28 dias. Então fica a dica e leia a bula. Como sei que a diabetes está controlada sem fazer o exame de sangue? Vamos lá. A hemoglobina glicada é um exame de sangue que mede a média dos níveis de glicose dos últimos 3 meses. No geral, precisa estar abaixo de 7% para adultos com diabetes, mas esse valor ele pode mudar de acordo com a idade e situações como gravidez, por exemplo. Outra forma de medir se o tratamento do diabetes está funcionando é usando um sensor de glicemia. Os sensores, eles dão um valor chamado time in range, que em português significa tempo na meta, né? Que é a porcentagem de tempo que uma pessoa passa com seus valores de glicemia dentro do intervalo que o médico estipula, geralmente 70 a 180. Vários estudos mostram que o tempo na meta maior que 70% está associado a menos complicações relacionadas ao diabetes. Diferente da glicada, que vai fazer uma média, né, daqueles 3 meses, o tempo na meta mostra uma visão mais precisa das variações da glicemia. E assim dá pra gente fazer mais ajustes. Mas usar um sensor de glicose não quer dizer que você vai abandonar o acompanhamento médico, tá? Como eu acabei de falar, né, a equipe médica ela usa esses dados do tempo na meta junto com a hemoglobina glicada para poder fazer ajustes no tratamento se for necessário. Então precisa sim continuar acompanhando e fazendo os exames. Usar tecnologia no tratamento do diabetes ajuda muito no controle da glicemia e na diminuição do risco de complicações. Eu sei que não é barato, que é custoso, mas existem formas de você conseguir, seja por via judicial, ou por via administrativa, ou por políticas públicas, como a que a gente está, né, enfim, lutando com projetos de lei para tentar conseguir. O importante é que a tecnologia ajuda, né? Então, esteja com a mente aberta para usar, caso ela seja indicado pela sua equipe médica para você. Gotinhas, a gente chegou ao final do vídeo e eu espero que ele tenha sido útil pra você. Por favor, comenta a sua opinião aqui embaixo, eu quero saber o que você achou e não deixa de compartilhar também com outras pessoas para elas poderem aprender mais sobre isso. Se você gostou desse conteúdo, curte aqui, tá, no canal e se inscreve para poder receber mais informações e mais conteúdo sobre diabetes. Um beijo e até a próxima!